Bem, pessoal, vamos lá. Trazer aqui para vocês uma jurisprudência aqui do STJ extremamente interessante. É comum nós estarmos, às vezes, na audiência eh, e a gente vai arrolar uma testemunha e o juiz, às vezes, indefere e, às vezes, pergunta se essa testemunha é de fato, se é de caráter. Independentemente de se é de fato é de caráter, você quer que essa testemunha esteja em juízo para que você possa fazer as perguntas para ela. Uma coisa é ela responder as perguntas ao vivo daquilo que você está falando, e outra coisa é ela escrever, ok? O Código de Processo Penal, a própria essência da prova testemunhal já é claro no sentido de que a testemunha tem que falar o que viu e não escrever o que viu, ok? Então, muitos juízes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem a mania de, principalmente quando é testemunha de caráter, ficar falando, olha, eu vou indeferir porque a testemunha pode escrever, pode fazer uma carta, um documento, né, relatando a personalidade, a conduta social do seu cliente, por aí vai. Mas não é isso que a gente quer que essas pessoas sejam ouvidas em juízo, ok? Então, é possível que a gente faça isso sem nenhum problema de requerimento. Se por acaso o juiz indeferir, por favor, consigne em ata para que você possa, em grau de recurso, tentar anular o julgamento. Foi o que aconteceu nesse julgamento aqui que eu vou mostrar para vocês do STJ, em que, mais uma vez, a ideia do juiz achar que é dono do processo, é dono do Código de Processo Penal, quer fazer do jeito que quer e acaba anulando o processo. Isso gera todo um prejuízo para dentro do processo, ok? E a gente vai analisando isso aí com todo o cuidado, tá? Aqui a decisão para vocês. É o RESP 2098923, tá? Foi a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça no dia 21/5/2024. Tá aqui, ó. Processo penal, tá? Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nulidade do ato processual, provimento do recurso. Então, vou fazer a leitura e a gente vai estar conversando sobre isso aqui. A questão principal deste recurso especial gira em torno da necessidade ou da inexistência de fornecer uma justificativa preliminar para a intimação de testemunha de defesa, previsto no artigo 396-A do CPP. E, novamente, volto a afirmar, sempre é contra a defesa. O que o Ministério Público pede, se vai procrastinar o processo, se não vai, se é necessário, se não é, pouco importa, o juiz está sempre deferindo. Contra a defesa, sempre indefere. 2. O indeferimento de intimação das testemunhas de defesa devido à ausência de justificação, acompanhado da substituição dos depoimentos orais por declarações escritas sem convocação para audiência, sob o entendimento de que são meramente abonatórios, compromete o equilíbrio processual e viola o direito à ampla defesa. É óbvio, né? Ainda bem que tem algum tribunal que tenha luz para isso. 3. Tais condutas configuram uma violação direta ao princípio da paridade das armas e acarretam nulidade do ato processual, exigindo-se motivação adequada para o indeferimento da intimação judicial da testemunha de defesa, com base no 396-A do CPP. A autoridade judicial detém a prerrogativa de recusar diligências irrelevantes ou impertinentes. Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida com fundamentação clara, especialmente quando afeta o direito à defesa. Teses fixadas. É vedado ao juízo recusar a intimação judicial das testemunhas de defesa nos termos do artigo 396-A do CPP por falta de justificação do pedido, substituindo a intimação por declarações escritas das testemunhas, consideradas pelo juízo como meramente abonatórias. Isso é um absurdo, né, gente? É o juiz que define, incrível isso. Configuração e violação do princípio da paridade das armas e da ampla defesa. O indeferimento do pedido da intimação das testemunhas de defesa pelo juízo criminal baseado unicamente na ausência de justificativa para a intimação pessoal previsto no artigo 39A do CPP configura cerceamento de defesa e infringe os princípios do contraditório e ampla defesa. Foi dado o provimento e anulou-se aqui, obviamente, o ato. Então, se por algum motivo qualquer você arrolou a testemunha e o juiz está indeferindo, ou se é na uma primeira audiência, você vai lá e fala para o juiz. Às vezes aconteceu comigo, tá? Na audiência,
chama a testemunha, o juiz vem perguntar se a testemunha é de fato ou é de caráter. É de caráter. Tu não quer que ela escreva? Não, ela pode escrever, a gente pode pensar, não, eu quero ouvi-la. E se ele indeferir, você tem que consignar que a testemunha estava no ato, no dia da audiência, e foi indeferido pelo juiz sob a alegação de que poderia ser feito por escrito. O código, pelo contrário, determina que a testemunha não pode nem ficar lendo o depoimento. Raro, vai ser às vezes que poderá fazer uma breve análise, uma breve olhada, uma breve vista em alguma coisa para tentar se lembrar. O que ainda não é o correto. A testemunha tem que falar o que lembra. E se a testemunha é de caráter, ela também tem o direito, e a defesa tem direito, e o réu tem o direito, porque está em lei e tem a questão do princípio da ampla defesa, paridade de armas, plenitude de defesa, dignidade da pessoa humana, devido processo legal e tudo mais. Ainda assim, fica um juiz insistindo nesse absurdo. Anula o processo, gasta dinheiro, perde-se tempo e o réu fica prejudicado. Então, seria muito bom os magistrados começarem a ter uma noção diferente e uma postura diferente de aplicar o direito processual penal correto. E deixar, né, de ser parcial, sempre aderindo aos requerimentos do Ministério Público e indeferindo os requerimentos da defesa, que tem fundamentos, motivos, razões, padrões, fundamentos ligados, pautados na Constituição Federal e no próprio Código de Processo Penal. Fica aí essa informação para vocês. O RESP, como falei, aqui, tá? Quinta turma para você poder depois fazer a análise e até usar isso aqui como uma forma de jurisprudência, tá bom? RESP 2098 9 2098 923, ok? Lá do Paraná. Então, é extremamente importante você se manter atualizado. Ainda bem que o STJ está aí para resolver alguns problemas que nem precisaria estar chegando no STJ. Aí os ministros da STF ficam falando lá que lá está sobrecarregado, e às vezes até do STJ, está sobrecarregado porque na primeira instância está um caos. Cada juiz quer fazer do seu gabinete a criação do seu código de processo penal como se fosse o dono do processo, botasse embaixo do braço e fizesse o que quisesse. E, para piorar ainda, os tribunais de justiça, principalmente aqui do Rio de Janeiro, estão ratificando esses absurdos lá de primeira instância. Aí vai parar no STJ, vai parar no STF uma matéria dessa que nem precisaria estar sendo discutida novamente. Grande abraço aí para vocês, guarde essa jurisprudência que vai ser super útil aí.